Bom dia a todos. Queria convidar nossos convidados hoje para ligarem a câmera. Oi, Paulo. Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Também. Bom dia. Bom dia. Cada um Bom nas dia, suas pessoal. casas, né? Novos tempos. Novos tempos, Muito engraçado, porque a gente está fazendo essa série, né, todos os dias e cada hora um aparece num lugar da casa, né, e aí um cachorro aparece ali, depois uma criança, mas é assim, né, a gente tem que se acostumar, né. Reunião em casa é assim, né? Não tem muito jeito, né? Tem outras pessoas aqui interagindo conosco, né? Então, tem horas que não dá para evitar. Mas até que a gente está conseguindo lidar bem com isso, pelo menos nós aqui da Cadu, a gente está montando uma agenda, vocês da Fronius também estão acompanhando uma agenda Também. muito cheia de webinars e conteúdo digital, então acaba que a gente está com mais trabalho ainda do que o usual, né? Assim, ainda mais para preparar tudo isso, é muito conteúdo. A gente tem visto isso. Normalmente a gente faz 1 ou 2 webinários por mês, né? E aí a gente faz depois treinamento presencial. Como não tem mais como fazer treinamento presencial e nem no cliente, a gente foi para o lado do webinar. Então, a agenda realmente está bastante intensa e é a forma que a gente tem de se comunicar na realidade agora com o mercado, né? É a única maneira que a gente consegue manter ainda essa conexão com os instaladores e com o nosso público. Então, tem que apostar nessa ferramenta mesmo. Bom, Martin chegou. Oi, Martin, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, bom dia. Oi, Martin, bom dia. Bom dia. Queria primeiro agradecer a presença de vocês. Eu sei que a agenda de vocês aí está bem complicada, ainda mais nesse período, então queria primeiro, né, agradecer, obrigada por estarem aqui. A gente quer estar fazendo esse projeto para conversar mesmo, ter uma plataforma para que a gente entre em contato com pessoas como vocês de forma descontraída. Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Agradeço a chamada e oportunidade também. Então, para começar, eu acho que para quebrar um pouco do gelo, queria que vocês comentassem um pouco sobre, né, o Paulo Baraldi pode falar um pouco sobre o que a Ion está fazendo aí de suporte técnico e também o pessoal da Fronius sobre o First Level Support, o que vocês estão fazendo aí hoje, como que é o processo dentro das empresas aí. Começa comigo? Pode ser. Vai, Paulo, vai. Pode ser? Bom, nós estamos fazendo o First Level Support para algumas marcas, né? Para algumas marcas de inversores. Na verdade, hoje a gente tem 5 marcas, não só inversores, baterias também de lítio para essa área de fotovoltaica. É bastante interessante, é uma área nova, eu acho. A fotovoltaica praticamente é nova no Brasil, então eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Não só nós aqui, também os fabricantes estão aprendendo como é esse mercado, como que reage, quais são as interações, os integradores também têm aprendizado. Então, é uma área bem legal, um desafio bastante interessante aí. Para a Fronius, assim, ela é uma área muito importante, mas ainda ela passa por uma fase de amadurecimento, né? Então, assim, a gente tem hoje 12 pessoas dedicadas somente para esse primeiro suporte, né? Esse primeiro nível de suporte aqui no Brasil. E dessas 12 pessoas, elas são responsáveis hoje pelo reparo, né, de equipamentos e também pela assistência técnica via telefone, via WhatsApp, hoje que a gente tem alguns canais, tanto WhatsApp, YouTube, Instagram, para tirar essas dúvidas. Ainda o telefone acaba sendo a prioridade, mas hoje a gente também tem o aplicativo de suporte técnico, né, dedicado para isso. E só para vocês terem uma ideia ainda da quantidade, né, do volume de ligações e de dúvidas técnicas que hoje a gente tem, isso gira em torno de 300 ligações por dia. Né? Então, assim, é um número
assustador hoje de suporte, que essas duas pessoas são responsáveis, né? E o nosso trabalho hoje com webinars, com os treinamentos técnicos, é justamente disseminar cada vez mais o conteúdo para que essas ligações não continuem aumentando, né? Então, assim, que hoje todos tenham um conhecimento nivelado para cada vez mais a gente diminuir isso e tratar muito mais de produto, que esse tem sido um problema muito frequente. Eu não sei se para todos tem sido, mas pelo menos para a Fronius tem sido. Acho que por conta do pioneirismo dela no país, muita gente liga para a Fronius para tirar dúvidas técnicas referentes a instalações elétricas, não somente ao produto, né? Então, esse é um ponto curioso. Então, dessas 300 ligações, boa parte delas são referentes à instalação e nem tanto ao produto, né? Então, assim, ele tem o seu nível de importância muito grande, esse primeiro nível de suporte, porém a gente ainda está trabalhando nesse processo para cada vez mais os instaladores, os técnicos, terem a base de conhecimento, terem um aperfeiçoamento antes de, por exemplo, acessar esse primeiro nível de suporte, porque cada vez mais tem se perdido um pouco para que serve esse primeiro canal, né? Então, muita gente acha que esse primeiro canal ele serve para qualquer coisa, né? Então, não é bem assim, né? Então, a gente tem esse processo ainda para trabalhar. Então, pelo que você está dizendo, acho que um dos maiores desafios seria mesmo educar o consumidor, né, o instalador, para que ele tenha consciência do que é exatamente esse first level support, né, enfim, atualização remota. Sim, exatamente. Exato, esse é o ponto, é a educação do mercado, né? A gente percebe muito isso nas ligações. A gente não tem esse número exato, mas a gente sabe que mais da metade dessas ligações são para simplesmente tirar dúvidas, né? Então, o instalador muitas vezes ele se perde, né? Ele compra o produto, mas ele não tem um bom treinamento de como fazer a instalação. E aí ele fica, e o inversor é para onde está tudo indo lá, né? Enfim, a chegada e a saída da energia está toda lá. E aí ele fica bastante, vamos dizer, difícil para ele, né? Manejar todos esses parâmetros. Ele não está bem educado, não fez bons cursos. Então ele liga simplesmente para falar, mas o que eu faço agora? Como é que eu comissiono? Como é que eu parametrizo o inversor? Então, assim, isso na verdade são dúvidas técnicas. Não é exatamente o suporte remoto, né? Que a gente espera que tenha. A gente quer resolver, a gente quer dar suporte, mas a gente quer que ele primeiro tente fazer por ele mesmo, né? E aprenda também com as tentativas que ele está fazendo, mas ele fica com receio de fazer isso, até porque é um equipamento caro e tal, e aí ele liga para a gente, na verdade, fazer junto com ele a instalação. E aí, óbvio, a gente chega um momento que as ligações, a gente tem uma meta ali de tirar essa dúvida em pelo menos 5 minutos, mas as ligações muitas vezes passam de 10, 15, 20 minutos com cada técnico, né? Infelizmente. Eu acho que também tem a questão do ambiente, né? Imagina o cara lá, acabou de fazer a instalação, então o inversor é o único que tem um display para ele ligar a chave para ver se vai funcionar, né? Então ele fez toda a instalação dos painéis, cabos, conectores, spring box, colocou na rede, então tem tantas variáveis. E aí o cara vai ligar a chave e não funciona, por exemplo, né? Ele pega o telefone e liga para o First Level Support e fala, meu, não funcionou. E aí a gente desse lado aqui também tem um grande desafio, né? Então a equipe técnica de First Level Support tem que estar pensando, imaginando, montando na cabeça dele o que está acontecendo do outro lado, sem realmente visualizar. Às vezes o cara está numa área distante, 2, 3 mil quilômetros, com um sinal de celular ruim, que não é culpa dele, né? Com uma situação onde ele tem um estresse, porque ele tentou ligar a chave e não funcionou por algum motivo. O cliente está pressionando para que coloque funcionar o mais rápido possível, né? E nós aqui desse lado, os técnicos, engenheiros, tentando interpretar o que está acontecendo. Porque o inversor ele é um dos componentes no sistema, né? Pode ter erro de clipagem, pode ter alguma falha no cabeamento, pode ter falha de dimensionamento, pode ser a rede da concessionária que tem algum problema, mas o que vai acontecer mesmo é o inversor que vai dar a falha para ele. Então, desse lado nosso, a gente tem que ter, né, os técnicos têm que estar bem treinados, capacitados para conseguir interpretar isso e visualizar o que a gente está vendo do outro lado, que o integrador está vendo lá.
E pelo que você está falando, a importância realmente da atualização remota, né, é muito grande, né, muito significativa. Como que vocês veem essa importância e também a importância de ter um estoque nacional no Brasil para ter, né, base para esse suporte? Bom, não há dúvida, né? Você tem o Brasil territorialmente bastante grande, as distâncias são grandes, não dá para. Às vezes, até o integrador tem dificuldade de fazer o acesso na planta dele, que ele comissionou, teve algum erro e tal. Mas se ele consegue colocar isso funcionando, pelo menos que ele consiga, o inversor ligue e consiga fazer uma conexão com rede, com internet, remotamente a gente consegue dar bastante apoio para ele, né? A gente consegue identificar o que está acontecendo, quais são os erros, o que tem lá de tensão chegando, de corrente, e também fazer atualizações remotas. Então é fundamental ter esse tipo de atuação, né? E você falou de estoque local, né? O estoque local está associado a tempo de resposta numa eventual troca do equipamento, né? Você tem que ter isso rapidamente para poder o cliente não ficar parado com esse equipamento por conta dele. O Paulo já resumiu também bem, né? Atualização remota hoje, bom, praticamente todos os inversores, né, do mercado possuem, né, essa característica, né, essa possibilidade. Alguns têm mais parâmetros, outros menos parâmetros, mas os básicos a gente consegue fazer, né, com quase todos os inversores. Então, atualizações de software, de firmware, verificar a tensão, corrente, uma série de parametrizações aí que pelo menos dão alguma pista, né, para o nosso pessoal de suporte poder ajudar, né, o instalador a finalizar a instalação, comissionar o sistema. Então, é fundamental, especialmente agora, nesses tempos de pandemia, né, que muitos instaladores não têm como se deslocar, né, por restrições aí, né, de deslocamento mesmo, de isolamento social. Ainda mais nessa época, né, que todos nós aqui, por exemplo, estamos fazendo aqui nas nossas casas, né, então é fundamental que ele tenha essa comunicação aí com o inversor do cliente, né, para poder fazer esse atendimento. E no caso do estoque local, bom, aí eu posso falar, né, pela Fronius, né, com bastante propriedade. A gente tem um estoque gigantesco no Brasil, né, são mais de 10 mil inversores em estoque. Então a gente precisa realmente manter isso, porque o nosso centro produtivo está bastante longe, né, está lá na Europa. Então, se a gente for esperar, né, enfim, a gente tem um tempo aí de reação de pelo menos 60 dias. Né? Então, isso é importante a gente ter realmente todo o nosso portfólio disponível aqui no Brasil para atender tanto o distribuidor, né, que é o nosso cliente direto, como o instalador, né, no caso aí de fazer uma reposição de material, né, e no nosso caso a gente faz os reparos, né, então é um pouco diferente de outros fabricantes que trocam o inversor, a gente acaba fazendo os reparos, então a gente também tem um estoque bastante alto aí das placas, né, que são utilizadas no inversor para fazer esses reparos que a gente hoje faz na Fronius e estamos aí credenciando agora alguns parceiros para fazer isso no campo. Né? Depois a gente fala mais sobre essa outra modalidade, né, de serviço nosso. E pelo que vocês estão comentando também, o distribuidor também tem um papel muito importante nesse processo todo, né? Como que funciona isso hoje? Assim, o distribuidor que passa isso para vocês ou o instalador entra em contato direto com vocês? Como que é o processo aí? Bom, começando comigo de novo aqui. Bom, no nosso caso, o distribuidor, lógico, fundamental, né? Eu acho que ele é o contato comercial do cliente, né? Ele tem um vínculo comercial, a fidelidade de compra, fidelidade técnica, inclusive, de ter o respaldo, e vai continuar comprando daquela marca. Então, é muito importante ter... E ele vai acessar primeiramente o distribuidor, não há dúvida, né? Ele vai primeiro ligar, ele tem esse vínculo já de conversa, de compra comercial com o distribuidor. Então, acho que a primeira natural reação dele é ter algum problema, ele vai ligar para o distribuidor e falar, olha, estou com um problema aqui no sistema que eu comprei, no equipamento, o que eu faço, né? E aí eu acho que o distribuidor vai direcionar para nós, nesse caso, na assistência técnica, né? Muitas vezes o integrador já teve alguma experiência, então ele vem direto, mas eu acho que na maioria das vezes, se ele tiver um primeiro problema, ele vai realmente ligar para o distribuidor e pedir uma orientação. É o que acontece no nosso caso aqui.
E vocês aí? A gente entende da mesma maneira, né? Foi até quando a gente fala do first level support, né? A gente tem o first level support da Fronius, mas querendo ou não, o first level support dos instaladores são os próprios distribuidores, né? Então, assim, eles têm um papel de suma importância. Aí, assim como o Paulo comentou, eu entendo que assim esse instalador, ele, claro, a gente tem os distribuidores que atendem nacionalmente os instaladores, mas existem muitos outros distribuidores regionais, né? E o papel desses distribuidores regionais, ele é muito importante, porque o cara, o instalador, ele está em contato frequente com esse distribuidor, com o vendedor que está provendo o suporte para ele, de como, enfim, garantia, de como instalar, manuais, fornecendo toda a documentação técnica. Então, ele se sente muito mais confortável em procurar, de repente, esse distribuidor regional, do que, às vezes, um distribuidor em nível nacional, onde ele, de repente, tem o contato direto somente online, né? Então, às vezes, ele não tem um cara a cara, né? Então, eu acho que o distribuidor ele tem um papel importantíssimo nesse processo, né? Então, às vezes, esse é o primeiro contato do instalador, né? O instalador, às vezes, ele precisa ter a cara, né, a cara de alguém para ele estar familiarizado, para aí assim ele ir subindo os passos e colocar ele em contato com a gente e assim por diante. O instalador, na verdade, ele confia, né, muito no trabalho do distribuidor, né? Uma relação quase que de confiança mesmo. Então, ainda mais agora, Sim. como vocês bem colocaram, tem mesmo esse movimento de atuação regional, né? Tem a distribuição está adquirindo essa característica mais regional. Então, é realmente isso que acontece mesmo, né? Deve acontecer que o instalador procura o distribuidor primeiro e depois entra em contato com vocês. Falando Sim. agora não só sobre o first level, mas sobre o second level support, quais são os problemas que vocês mais recebem, assim? Second level support, bom, né? Second level você já está falando de coisa séria, né? Normalmente, second level, no nosso caso aqui, a maioria dos fabricantes que a gente está trabalhando, a gente trabalha com, vamos falar, 3 marcas principais, né? Refusol, Grovat e Beacon Energy. A única que faz, como a Fronius faz também, né? Reparo dos inversores aqui no Brasil, grande parte deles é a Beacon. As outras duas estão fazendo, por enquanto, a troca do inversor completo, né? Então, nesse caso, no Brasil, essas duas marcas internacionais, elas ainda não estão fazendo um second level como reparo, como a Fronius faz. O que a gente tem de second level, normalmente, então, está num braço internacional, né? Quando a gente tem uma atitude de interpretação, tentando fazer, através de monitoramento, imagens, vídeos, que o interador passou para a gente consegue identificar qual é o problema dele, se é realmente um problema no inversor, né? Que é como o pessoal da Fronius falou, talvez, no nosso caso aqui, 80% das ligações, o inversor ele é um simples coadjuvante, ele não tem algum problema, o problema é identificado em algum outro ponto, mas se existe realmente um problema no inversor, aí a gente acaba contratando um fabricante para que ele consiga, e aí volta a questão do monitoramento remoto para que ele identifique lá internacionalmente e fale assim, ó, vá lá, esse é o tipo de orientação que você tem que dar para o seu integrador para ele tentar resolver esse problema. E se não for resolvido, é uma troca do inversor. No caso da Fronius, né, o Paulo já adiantou um pouco, a gente realmente tem o centro de reparos, né, então a gente aqui no Brasil não troca inversor, a gente sempre faz o reparo dele. Hoje a gente tem, isso é feito em São Bernardo do Campo, né, na nossa sede, a gente recebe, hoje a gente tem mais ou menos 0,8% de reparos ao mês, né? Então é uma taxa bastante baixa, mas é óbvio que percentualmente ela é baixa, mas esse mês de janeiro a gente atingiu a marca, então em números começa a ficar alto, porque em mês de janeiro agora nós atingimos a marca de 100 mil inversores instalados no campo, né? Então 0,8%, né? Então você começa a adicionar isso, claro. Esse número
daqui para frente, o número absoluto vai ficar muito alto, né? Então, a gente vai também chegar em um momento em que a gente não vai mais conseguir fazer, né? Ou a gente vai ter que aumentar muito a nossa capacidade de reparo aqui no Brasil. Então, o que a gente vem desenvolvendo aí já desde o ano passado? A gente começou esse programa, né, que na Europa já bem implementado. A gente iniciou o Fronius Solutions Partner, que são instaladores, que são bem parceiros da Fronius mesmo. Até um dos quesitos é o número de instalações que ele já tem com Fronius, né, registradas no SolarWeb, que é o nosso portal de monitoramento. Então, a gente avalia quantas instalações ele fez, qual o tamanho da equipe, aonde ele está localizado, qual a estrutura que ele tem, e ele passa a ser, para nós, uma assistência técnica. Então, um agente autorizado da Fronius que está habilitado a ir até o cliente, ele vai até a instalação do cliente e faz o reparo lá no cliente, lá no campo. Ou seja, uma vez detectado, né, pela central de monitoramento nossa central de suporte, que o problema realmente pode ser o inversor, né, e não as questões de instalação ou de outros componentes, então, em vez dele mandar o inversor para a Fronius para a gente fazer o reparo na Fronius, a gente, se tiver esse agente autorizado próximo da região dele, a gente vai passar esse atendimento para esse agente e ele vai até lá no campo fazer o reparo. Então, com isso, a gente vai ganhar muito mais agilidade, né? Não vai precisar tirar o inversor. Em questão de alguns dias, né, no máximo, esse inversor já vai estar reparado. Então, a gente vai ter realmente um second level support, não só dentro da Fronius, mas aí estendido para todo o Brasil. Hoje, a gente já conta com 20 agentes autorizados, e a nossa meta para esse ano é chegar a 40. Daí, a gente consegue cobrir quase todos os estados, né, do Brasil. E os estados que têm mais instalações, a gente vai ter sempre mais de um, né? 2, 3 instaladores aí espalhados pelo estado, num raio ali de 200, 300 quilômetros para poder cobrir a maioria dessas instalações no campo. A gente acredita que esse é o próximo nível, né, de assistência técnica que vai ter que ser prestado, devido ao tamanho do país, a complexidade, né, que a gente tem no Brasil, a malha rodoviária, enfim, é tudo muito difícil, o deslocamento se torna longo e demorado, né? Então, a gente precisa realmente abrir esse leque, né, ter esses agentes espalhados pelo Brasil para a gente poder realmente dar esse atendimento no menor prazo possível e com a melhor qualidade possível de atendimento aos instaladores, aos clientes finais. Uhum. É muito interessante isso, porque já é um passo que vocês estão dando, pensando no que é o futuro da assistência técnica, né? Como que vocês enxergam, como que vocês estão interpretando isso. Como que você vê isso, Paulo? Como que você enxerga que vai ser feito isso daqui a um tempo? Olha, se a gente pensar, talvez tenha os dois lados aí, né? Tem um lado do integrador, que a gente falou, é um mercado novo, então eu acho que o lado do integrador e do instalador, eu acho que o que vai acontecer é especialização. Então, hoje, quando a gente fala que tem a grande parte a Fronius também acontece isso, né? Grande parte das ligações, dos chamados que a gente atende são relacionados, talvez, a um entendimento da funcionalidade do sistema, vai passar a ser realmente problemas muito mais profundos, porque o mercado se especializou nesse tipo de equipamento ou de sistema, né? E então esse eu acho que é o lado do integrador. Aí vão começar a vir perguntas muito mais complexas, muito mais associadas a questões de, por exemplo, eficiência, a produção e não a como é que eu liguei, se eu consigo conectar ou não à internet. Isso acho que vai acabar em algum momento, né, esse tipo de questionamento que amadurece o mercado. E do ponto de vista, né, dos fabricantes, do inversor, efetivamente, eu acho que é inteligência, é um equipamento tecnológico, então cada vez vai vir mais inteligente isso, então você vai conseguir não só fazer monitoramento, mas fazer os controles remotamente, fazer atualizações, pegar flags ou informações mais imediatas. O próprio fabricante, esteja ele onde ele estiver, vai conseguir pegar esse feedback um pouco mais rápido. Já existe, né? Alguns fabricantes já fazem isso. Pega esse feedback mais rápido, monitora e faz suas melhorias e faz uma atualização, mesmo sem nenhum tipo de intervenção, sem o próprio cliente saber, talvez, né? Igual o nosso celular, né?
um equipamento que você tem lá a atualização, você só permite ou não fazer aquela atualização e você nem sabe o que está acontecendo lá, né? Tem várias melhorias, correções de erros que estão acontecendo lá. Então, acho que essa inteligência vai começar a vir, acho que do ponto de vista tecnológico, aí, esse é o futuro. Internet das coisas, né? Martin, você quer fazer alguma pergunta para eles ou já posso finalizar? Não, eu quero talvez perguntar como na K2 a gente trabalha hoje lá na Alemanha muito com inteligência artificial, conexões com os inversores e tudo isso. Como vocês estão vendo o tech support do futuro? Vai ser first level support robô que vai atender, talvez vai interagir mais com o pessoal, ou vai menos interação de ser humano, porque tem um grande número do first level, né? Então tem todo ano mais 5.000 instaladores entrando na nossa área ou mais, né? Eles vão trazer sempre os primeiros problemas. Então, a inteligência artificial, o software, isso é uma tema para vocês no first level support que você está já tratando. Talvez tenha algumas soluções. Quero saber aonde vai caminhar esse desenvolvimento. Eu sei que, assim, a Fronius ela já vem desenvolvendo lá fora esse primeiro atendimento virtual, com inteligência artificial, e eu acredito que em breve a gente vai ter algo parecido aqui. Isso já acontece, né? Se a gente for analisar, em vários outros segmentos de mercado aqui do Brasil, né? Então, você tem hoje os e-commerces trabalhando da mesma maneira, né? Então, assim, a gente já vê essa tendência para diversos outros segmentos. Então, acho que vai ser uma consequência para nós também. Ainda mais, como a gente falou, essa questão das dúvidas do first level, a grande maioria serem dúvidas por enquanto, e ainda acho que durante um bom período vão ser dúvidas mais simples. Eu acho que são dúvidas que são possíveis de serem resolvidas com uma inteligência artificial, tá? Que, de certa forma, já é mais ou menos o que a gente tem feito com o nosso aplicativo de suporte técnico. Então, no aplicativo de suporte técnico, hoje você insere qual é o status que o seu inversor apresenta, né? Qual seria o erro, né, que ele está apresentando, e ali você já tem uma resolução toda offline para a resolução do problema, né? Então, você tem um passo a passo, todo offline, para a resolução do problema, e se esse problema não conseguir ser solucionado de acordo com aqueles passos, aí sim você entraria em contato com a Fronius para a resolução. Então, assim, esse também é um trabalho que a gente tem feito de divulgação do aplicativo justamente para reduzir e tornar esse first level acessível para o próprio cliente, para ele também ter esse conhecimento, né? Então, a gente tem as duas coisas, né? Então, parte do próprio instalador, do cliente, entender, compreender o problema e tentar solucionar ele por conta própria, como também a gente já tem um rastreamento dos problemas clássicos e o passo a passo, você já consegue tornar aquilo ali mais automático, né? Então, aí a gente ficaria realmente com talvez o suporte um pouco mais avançado. Então, é um processo. Bom, então eu vou partir agora já para finalizar aqui. Todos os convidados que a gente recebe no Photovol Talks, a gente sempre faz no final as mesmas 3 perguntas. Então, eu vou fazer elas para vocês. Como a gente está em 3 convidados, então peço que as respostas não sejam muito longas, mas também podem ser longas, não tem problema. A primeira pergunta é quantos GB de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil esse ano, de 2020? Eu passo essa daí. Pergunta de humilhar dólares, hein? Pergunta difícil aí. Vai aí, Alexandre. Você que...
Não, bom, a B Solar falava no início do ano em 3,5 GB, né? Mas óbvio que esse segundo trimestre ele vai ser muito aquém, né? Dessa, se você pegar 3,5 aí, digamos que seria em torno de 0,7, 0,8 por trimestre. Esse trimestre não vai fazer isso, óbvio, né? O mês de abril ele já está sendo duramente impactado aí pelo isolamento social. Eu acredito que o mês de maio ele vai se recuperar um pouco já, mas, como eu falei, ainda longe do ritmo que a gente teve no primeiro trimestre. Então, não sei, depende muito do que vai, como vai evoluir, né? A gente está longe ainda do pico aí da doença, né? Aqui no Brasil. Então, depende muito de como vai evoluir esse segundo trimestre, para a gente saber realmente o que vai ser no segundo semestre, né? O crescimento. O mercado existe, o mercado continua sendo muito atrativo. Não houve revisão, né, da 482, então, assim, ele economicamente ele é muito atrativo ainda. A questão é que os investimentos vão certamente ser prorrogados, né, ou postergados. As empresas hoje estão mais preocupadas em preservar o caixa do que propriamente investir em equipamento fotovoltaico, e essa situação ela vai se prorrogar aí durante algum tempo. Então, eu acredito que, de vez de 3,5, né, possivelmente nós vamos ter algo em torno de 2,5 a 3. Né? Eu não acredito que vá passar desse patamar esse ano. Né? Nós vamos ter uma retração. Enfim, o que ainda é muito bom. Né? Não, vamos olhar o copo cheio, né? E não o copo meio vazio. É um mercado ainda que, olhando... Exato, é mais do que o ano passado. Olhando outros países do mundo, a gente ainda vem numa curva de crescimento muito acelerada, né? Como eu falei, o net metering continuando 1 para 1, ele continua sendo muito atrativo. Muitas vezes o mercado residencial, eu acho que agora vai ter um papel fundamental nessa retomada, porque as pessoas estão em casa e agora estão gastando mais energia em casa. Então, pode ser que o mercado residencial, inclusive, puxe esse crescimento no segundo semestre, né? Porque as pessoas vão perceber que a sua conta aumentou e que o fotovoltaico é uma oportunidade ímpar, né? De economizar energia. Então, eu acredito que ele vai, sim, se recuperar no segundo semestre e a gente ainda vai ser um mercado de aproximadamente entre 2,5 e 3 GB nesse ano. Resposta muito explicada. Foi ótima. É muita análise para a Áustria. Eu me lembro disso. Pois é, Martin, exatamente. Já sabe, né? Eu não tinha no mercado. Vai ser 80 megawatts ano que vem. Vai ser, ano que vem vai começar. Vai começar. Uma coisa legal é o seguinte, eu acho que, por exemplo, no nosso caso, né, vamos pegar do ponto de vista de... A gente sente um pouquinho como está o mercado agora, né, fazendo uma reflexão, um diagnóstico imediato. 2 semanas atrás, antes de começar a restrição total de movimentação e tal, lá para no finalzinho entre fevereiro e março, né, que já veio se falando dessa questão de bloqueio dos mercados, a gente ficar em casa e tal, a nossa expectativa é que os nossos movimentos de assistência técnica, por exemplo, que reflete o que o cara está fazendo em campo, né? O que ele está instalando, ele está comprando, então, alguém está comprando, está instalando, está vendendo, está entregando, tá, né? A nossa expectativa é que caísse a 10%, ou seja, 90% de retração. Essa era a nossa expectativa. Nós tivemos uma retração bastante forte de número de chamadas, que é o que a gente mede, né? Na assistência técnica primeiro nível, a gente mede o número de chamadas, então a gente teve uma retração de aproximadamente 50% no primeiro momento, mas agora, essa semana, por exemplo, a gente já está numa patamar praticamente normal das marcas. Voltou a ter número de chamadas praticamente normal. Então, eu acho que o mercado ele se retrai e tal, mas depois não tem muito como ficar segurando isso. Eu acho que ele vai retomar, o Alexandre falou, né? Com certeza vai ter impacto forte. Mas eu acho que é um mercado que é legal, né? Traz economia, então as empresas vão ver a longo prazo. Você não pode pensar no dia em amanhã, no mês que vem. Realmente, quem está fazendo investimento em fotovoltaico está pensando em 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, acho que é difícil falar um número, mas eu acho que não vai ser tão ruim, não. Vamos pensar positivo.
Tá. Um número um número nosso, só para finalizar, né? A gente monitora o número de instalações que ficam online por semana, né? Num software interno nosso. Essas últimas 2 semanas, nós tivemos uma retração de 30% em relação a março, ao número médio de março, né? Então, de novo, houve retração, mas, novamente, ela não foi tão forte, né? Então, e essa semana, inclusive, a gente já está vendo recuperação. Então, se eu comparar com os números de março, a gente já está projetando uma retração de 20%. Então, você vê, já recuperou 10% em relação à semana passada. Então, isso como eu falei, o mercado continua atrativo, a maioria dos instaladores são empresas pequenas, então, de alguma forma, eles vão ter que ir para o mercado. Se eles não estão nas capitais, eles vão ter que ir para o interior, eles vão ter que procurar alguém para vender, né, o sistema e para fazer essa instalação. Então, senão eles vão ficar sem receita, e eles não têm como bancar durante semanas e semanas, né, a ausência de receita. Então, isso é importante, né? Certamente o instalador vai encontrar uma maneira de sobreviver e vai impulsionar esse mercado aí novamente aí a partir do mês que vem. Bom, a segunda pergunta, continuando o nosso ping-pong, se vocês pudessem escrever alguma lei ou norma, resolução normativa para o mercado brasileiro, o que vocês escreveriam? Não muda do jeito que tá, não. Deixa como tá, né? 1 para 1. No nosso caso, assim, o que a gente sente muita falta hoje, né, é de um mercado que já é bastante promissor aí em outros mercados sudafrônicos, como a Europa e a Austrália, que é justamente o mercado de inversor híbrido, né, as soluções com armazenamento. Certo, Martin? Então, assim, se tivesse que escrever uma norma hoje, né, eu faria 2, eu faria essa do híbrido, né, enfim, colocaria isso realmente para rodar, né, porque não faz sentido a gente, claro, 1 para 1 hoje, ele ainda faz mais sentido você injetar na rede do que armazenar, mas você precisa começar a promover esse mercado, né, não faz sentido a gente já tá atrasado já. E a outra é melhorar a questão das normas de instalação, né. Apesar da gente ter já uma NBR agora, mas ela é muito vaga, ela ainda ficou muito superficial. Seria melhor entrar um pouco mais no detalhe, dar mais parâmetros, ser um pouco mais rígida, para que a gente pudesse ter uma qualidade da instalação fotovoltaica melhor. Sim, perfeito. E a última pergunta, quer dizer, a penúltima, para finalizar, se vocês pudessem resumir o mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra, qual palavra vocês usariam? Curioso. Acho que oportunidade, né? Oportunidade, uma excelente oportunidade. Emocionante. Emocionante, foi a primeira vez que a gente ouviu. É emocionante, são muitas emoções, viu? Desde o início do ano a gente vem passando por inúmeras emoções né, nesse mercado. Muita revisão, muita norma que muda, imposto que muda, né, NCM que muda, enfim, muitas emoções. Bom, e a última pergunta... É engraçado porque a gente vê um perfil muito diferente, né? Assim, para quem veio de outros mercados, a gente percebe um perfil completamente diferente de profissionais, das empresas, de como elas se divulgam. Em todos os aspectos, ele é muito diferente, né, de todo o resto. É mesmo, acho que... Bom, eu adoro, né, amo trabalhar com isso e é muito legal porque eu, pelo menos, tenho muito sentimento de que a gente trabalha por algum motivo, assim, não sei se é um pouco ideológico demais, visionário demais, mas eu sinto que todos estamos trabalhando para o bem do mundo, então é diferente mesmo. Bom, e a última pergunta é o que vocês tomaram hoje no café da manhã? No café da manhã, ó, em casa, né? Se eu não tivesse em casa, seria outro tipo de café, mas em casa sempre pão francês, manteiga e café preto. É o que eu tomo, adoro isso. Tem erro. Também só tomei café preto, só isso mesmo.
Normalmente é só café e depois almoço. O meu, eu sigo uma dieta de treinos, né? Então eu treino quase todos os dias. Hoje foi o dia que eu treinei, então mingau de aveia, whey e frutas. É isso aí. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês, mais uma vez. Obrigada, acho que a conversa foi muito legal, muito interessante. Eu não tenho muita familiaridade, né, com toda essa parte de assistência técnica, então eu aprendi muito, acho que todo mundo que está aqui acompanhando também. E obrigada pela oportunidade aí de participar com vocês. Com certeza a gente vai convidar vocês de novo para participar aqui do Photovol Talks. E Martin, se você quiser falar alguma coisa aí, mas já quero deixar meu muito obrigada. Tá. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Acho muito bacana. Só quero, para finalizar, meu aprendizagem com inversores, muitos anos, a assistência técnica faz a grande diferença no inversor. Aqui no Brasil é extremamente importante, porque em um país grande, um país iniciante, parabéns para vocês, parabéns, né, para a Fronius, a gente começou muito bem, agora é top, né, é uma marca principal do mercado. Parabéns para o Paulo, que hoje é uma corifé na assistência técnica, trouxe toda a experiência da área automotiva agora. Estamos no caminho certo para o mercado, maravilhoso. Muito obrigado por essa Photovol Talk hoje. Obrigado. Obrigado também pelo convite, né, pela oportunidade de falar aqui, né, com vocês, com os nossos ouvintes aí, e vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos ser otimistas, e essa crise vai passar. Eu acho que para o nosso mercado vai passar mais rápido, inclusive do que outros mercados, e a gente tem que estar pronto aí para os próximos desafios, né, e para as próximas emoções dos próximos meses. Certamente não vão parar por aqui. Obrigado também, boa sorte para todo mundo aí. Parabéns aí pela iniciativa do Photovol Talks. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau. Até a próxima. Um abraço. Até mais.